Oi, família, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa. Você, pai, mãe, marido, mulher, os filhos, você que se reúne para assistir o programa, você que fica sozinho esperando a hora do nosso encontro, fico muito feliz e muito grata mesmo por ter você aqui com a gente, fazendo essa grande família. Um dos conselhos mais ouvidos, um dos conselhos mais dados, uma orientação das mais entendidas como necessária é a respeito do diálogo. A gente precisa dialogar, a gente precisa ouvir, a gente precisa falar, mas sabe que essa é uma arte que a gente precisa aprender e desenvolvê-la? A gente muitas vezes, em vez de dialogar, a gente cria um monólogo, uma maneira exata de falar e não dá tempo de o outro se expressar. Isso não é diálogo, mas é daquilo que mais se repete entre as pessoas que se relacionam. Nós queremos dar a nossa opinião, nós queremos fazer valer a nossa vontade. Quantos casais enfrentam dificuldades por não saberem conversar? Aquelas mulheres que vão dizer: o meu marido não dialoga, ele não fala comigo. Eu quero tanto falar do que eu estou sentindo, quero tanto dizer dos meus sentimentos, mas ele não me escuta e quando me escuta, apenas escuta, não fala, não dialoga. Há maridos que vão dizer: ah, tem mulheres que gostam muito de discutir a relação. Não gosto disso. Há outros homens que ainda fazem queixa de serem as mulheres, ou a mulher de cada um deles, que não tem essa facilidade de dialogar. Sim, nem toda mulher sabe dialogar. Às vezes sabe falar muito, mas isso não é dialogar. E se nós levarmos esta questão do diálogo para a relação com os filhos? Como é que a gente aprende a dialogar com os filhos, de acordo com a idade, com a fase de cada um deles? Nós, como pais, sabemos de fato ouvir nossos filhos? Ou nós temos maior facilidade em expressar aquilo que nós queremos, colocar os nossos limites, dar as ordens e dizer, ainda que não em palavra, mas de alguma forma criamos barreiras que estão dizendo: aqui quem manda sou eu. E esse aqui quem manda sou eu significa ainda: cala a boca, você não sabe de nada. Vamos falar sobre isso? Como é que a gente se relaciona com os filhos? Como é que você lida quando o seu filho traz alguma questão e você discorda completamente? Como é que você aprendeu, ou se é que aprendeu, a desenvolver bom diálogo com os filhos? Se ainda tem filhos pequenos, ainda é bem possível fazer muita coisa. Mas se os filhos já são crescidos, adolescentes, como é que você abre diálogo com eles? E se eles não querem falar? Vamos falar sobre isso aqui no nosso programa hoje? Quem sabe alguma luz para você se orientar e saber lidar com essas questões dos relacionamentos. Mas vamos focar hoje com a relação dos pais e os filhos, no que diz respeito ao diálogo, à interação, ouvir, saber falar, o tempo e a hora. Vamos conversando aqui e eu quero você comigo nessa conversa, porque os meus convidados já estão aqui a postos. Pastor Marcelo Carvalho, bem-vindo, bom tê-lo aqui no consultório outra vez. Obrigado, Darleide. É sempre um prazer estar aqui contigo, com os amigos da Novo Tempo, e ainda mais para discutir um assunto como esse, né? Da conversa e do diálogo. É sempre bom. Muito bom, acompanhado da doutora Elizabeth Xavier, que é doutora em educação, é professora. Mais do que tudo, ser professora é o que dá o respaldo no dia a dia também, não é? E é mãe também. Bem-vinda. Muito obrigada, Darleide. Um prazer estar aqui. O diálogo é sempre importante e nós estamos aqui fazendo esse treino. Diante disso que eu já apresentei ao meu público, que é trabalhar essa questão do diálogo com os filhos, pastor Marcelo, o que é fundamental para a gente começar a entender a respeito do diálogo? O que é o diálogo de fato, no sentido de criar liga entre as pessoas? Eu diria o seguinte, Darleide, a palavra é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem na vida, né? Tanto é assim que, quando Jesus se tornou carne, João o descreve como que o verbo, a palavra, né? É outra coisa que nos chama a atenção quando Jesus estava na terra, como ele gostava de conversar com seus discípulos. E quando você o vê conversando com eles, não era só ele falando. Muitas vezes Pedro, quantas vezes, né? Os Uhum. evangelhos mostram ele, Pedro fazendo perguntas, os discípulos arrazoando com ele, né? Quando você também vê a relação da criança, a criança até um ano e pouco, ela só entende a linguagem do cuidado. Mas a criança percebe o seguinte, principalmente quando vem o desmame, eu preciso falar, porque agora minha mãe não vai mais me cuidar só pelos cuidados do corpo, então eu tenho que entrar na dela. Aí a criança faz o quê? Começa simplesmente do nada. Claro que ela foi, né? Ela Simulada. foi isso, estimulada todo esse tempo. Ela foi guardando aquelas palavras. Ela percebe assim: ou eu entro na linguagem da minha mãe, que é a falada,
ou então eu não vou ter espaço nesse amor, nesse cuidado, nesse carinho. Né? Então, falar, conversar, dialogar é fundamental. Nós somos seres de linguagem. Por isso que aquela famosa frase, né? O homem não é uma ilha. Isso significa o quê? Que eu preciso me comunicar com o meu próximo. O ser humano ele é sociável. Agora, você imagina dentro de uma família, quanto que isso é mais importante. Se dentro da sociedade isso é importante, imagina quando eu estou dentro do espaço familiar. Agora, isso pressupõe o quê? Disposição para expor, mas também pressupõe o outro lado estar, aceitar, né, ser receptivo àquilo que eu tenho para dizer, Uhum. o que não é muito fácil. Eu acho que as pessoas mais difíceis para eu me comunicar são as pessoas da minha família, porque elas conhecem tudo aquilo que eu sou e eu conheço aquilo que elas são. Então, por isso que é necessário um assunto como esse, para a gente tirando as arestas, né, para a gente viver melhor. Professora. Pastor Marcelo apresentou um aspecto muito interessante, que é a disponibilidade. É preciso estar disponível a. E é na família a maior dificuldade. Porque nós zelamos mais do convívio externo do que do convívio interno. Levando em consideração também que esse desenvolvimento da linguagem permite que eu me aproprie do relacionamento e me aproprie de espaços, porque afinal de contas, quem não se comunica sofre mais. É preciso conseguir verbalizar as minhas necessidades, os meus sentimentos e as minhas expectativas. Parece algo automático e parece algo inerente ao ser humano, mas isso não acontece de uma forma tão tranquila. Nos primeiros anos, as crianças pedem, os pais se encantam, que eles começam a perguntar, a descobrir coisas, a dizer nomes. Mas conforme elas vão crescendo e compreendendo a dinâmica do dia a dia, nem sempre o pai compreende o espaço que a criança precisa. Não dá para construir isso na idade adulta ou lá na adolescência, é preciso logo no início. Um aspecto importante que ele falou de Jesus e que me encanta profundamente é que Jesus primeiro ouvia. Então, ouvir. Ouvir e ser muito claro no retorno. Porque quando eu ouço, eu percebo exatamente o que o outro precisa. Às vezes, a informação que eu vou levar não é aquela que ele precisa. Quando nós temos os filhos que perguntam, por que isso? Por que aquilo? Ou como o adolescente chega e diz, por que eu não posso? Então, clareza, firmeza no dizer, na negociação, firmeza na interação. É preciso que haja interação. Creio eu, esse é o aspecto mais difícil a ser construído, não, pastor Marcelo? Sem dúvida nenhuma, né? E eu diria já, Darley, já dando aqui um conselho prático, diria o seguinte, vamos dizer assim, a primeira infância, a gente esticando, como pai, você quer ser feliz? Fale até os 11 anos de idade. Até os 11 anos de idade que você falar, o seu filho está assim, de boca aberta, esperando, porque ele é um ser que ele precisa colocar informação dentro dele. Então, conte do quê? Conte do seu casamento. Conte da forma como você namorou a mãe dele. Conte aquilo que é formativo para ele. A criança está assim, como feito uma esponja querendo essas coisas. Agora, depois que você passa dos 11 anos, o conselho que eu lhe dou é o seguinte, fecha a boca. Porque o adolescente ele não quer te ouvir. Então, o que você tinha para falar para o seu filho, você falou até os 11. O problema é que os pais fazem o contrário da lei. Os pais não falam na infância porque tem muita coisa para fazer. Aí, quando chega aos 11, não vai virar adolescente, então agora vai virar o bicho. Agora tem que falar. Tem mãe que fala o tempo todo. Eu já falei um programa seu aqui, que tem mãe que fala tanto na adolescência, que o anjo dela tem tendinite no braço, porque não consegue relatar todas as palavras que ela fala. Tanto que essa mãe fala. O moleque já nem escuta mais. A mãe começa às 5 da manhã, 10 da noite, ainda não parou de falar. Por que o meu filho não gosta de falar comigo? Mas quem que gosta de conviver com uma pessoa dessa? Isso não é diálogo. Né? Um fala e o outro escuta. Então, até os 11 anos, é para você falar. Dos 11 anos em diante, aquilo que a professora Beth disse, escute. E ao menino chegar para você e falar, então, agora, filho, eu tenho que propor a você. Retomamos interessante essa fala, até os 11, porque eles confiam em você e a sua relação é a mais importante.
A partir deste momento, a entrada aí da puberdade e adolescência, os grupos é que falam muito forte. Então, você tem um espaço menor. E se não foi solidificado este diálogo, filho, como foi o seu dia, como foi a sua aula de português, como foi a sua brincadeira com o amigo, o lanche estava gostoso, vamos dar uma volta. Construir rotina e construir rituais. Os rituais facilitam muito porque eles se encantam. Eles se encantam com as atividades feitas a dois e abrem o coração. Existe essa disponibilidade em compartilhar. Esse compartilhar não é algo que deva ser feito esporadicamente. É muito importante que as famílias tenham como referência preparar esse filho para um adulto tranquilo e para um adolescente um tanto quanto acessível, se é que é possível ser acessível, para que ele adoleça. É muito bonito quando o adolescente consegue dar conta do seu convívio com o grupo e com o pai, mesmo com um espaço menor. Essas praticidades apresentadas pelo pastor Marcelo, elas são construídas nas atividades diárias. E aí chega um dos grandes problemas que nós vivemos hoje. Os pais nem sempre estão próximos ao filho. Por isso, o ouvir e dizer, contar a sua história, compartilhar o seu espaço, fazer atividades planejadas, incluir o filho nas atividades de lazer ou mesmo nas atividades de manutenção do dia a dia da casa. Os pais descuidam muito disso. Os filhos não são incluídos no dia a dia. É bastante importante não ser o pai provedor, mas ser aquele pai atuante. É extremamente necessário, porque depois você não consegue um espaço com tanta facilidade. Não ser só pai provedor, precisa ser participante da vida como um todo. Precisa ser participante de todas as atividades a serem desenvolvidas e incluir o filho. O que acontece? Quando a gente tem os filhos menores, nós estamos aí envolvidos demais no trabalho, né? E quando nós temos tempo, os filhos já se foram. Então, é importante organizar a vida da família. Planejamento. Planejar. Planejar as coisas mais simples, talvez até um passeio pela rua, coisas que nós não valorizamos muito. Vocês acham isso possível? Te interrompi, era alguma coisa que ia Não, falar? é só para sublinhar uma coisa que a professora Sim. Beth disse, que é o seguinte: para nós, palavra, ainda mais na nossa época, a época do digital, a época da internet, a gente acha que palavra é só o que sai da boca. Mas palavra, muitas vezes, é o gesto que eu faço na direção do outro, que às vezes fala mais, né? Ó, a linguagem corporal, a linguagem do cuidado, do dia a dia. Vocês são mães, vocês sabem que uma mãe, quando faz uma comidinha gostosa e coloca na frente do filho, isso fala muito mais que qualquer outras palavras durante o dia. Porque isso aí significa o quê? Cuidado, amor, carinho. Ei, eu me importo com você. Eu ainda estou aqui para prover. Não é só aquele na questão de eu te dou dinheiro, mas eu também cuido de você. Essa é a E ideia. como pai, que o senhor também é, Sim, o fato de sair, trabalhar, mas perfeito. chegar, atender o filho, ouvir, jogar uma bola, uma brincadeira, isso é participar da vida, né? Mas todas essas expressões precisam ser entendidas por esse filho, por essa família, como algo em que todos trabalham em prol dessa família para que ela funcione bem. Vocês acreditam realmente que, frente à vida que nós temos, frenética em todas as situações de trabalho, as demandas, a sobrevivência, ou morar numa grande cidade, ser um grande caos, enfrentar horas de trânsito até chegar ou sair de casa, é possível que haja planejamento em que a família seja considerada como prioridade, levando em consideração o estado emocional do indivíduo, levando em consideração as finanças dessa família, levando em consideração que nós estamos bem atormentados de modo geral. O que vocês dizem de planejamento? É algo de possibilidade remota ou dá para ser prático? Eu diria o seguinte, Arleide, eu acho que hoje é mais fácil do que quando nós éramos meninos. É mesmo? Eu com certeza. Por quê? Meu pai sempre trabalhou viajando. Então ele saía no domingo, voltava na quinta, na sexta-feira. Durante a semana eu não falava com ele. Porque na minha época não tinha telefone em casa. Mal tinha televisão. Tá certo? Teve uma boa época lá que nem televisão não tinha. Então, para eu falar com ele, eu falava na sexta, no sábado e no domingo. Hoje, todas as crianças lá, 4, 5 anos, já têm o seu celular. Então, para a mãe falar, para que a mãe passe uma mensagem, mandou a mensagem ali, é instantâneo.
Eu acho assim, hoje em dia a gente não está querendo falar. Hoje está cada vez mais o ser humano mais egoísta, mais centrado em si, e a pessoa que está do meu lado, que é a pessoa que eu mais amo, eu já estou assim, eu estou enfastiado de você. Então, eu acho que o maior problema da comunicação não é o mundo, não é a sociedade, não são os tempos modernos, mas é o que está dentro do coração, entendeu? Às vezes eu me fecho em mim mesmo e não quero me comunicar com o outro. Eu não quero dividir aquilo que eu tenho. Tem muitas mães, a gente vê isso na escola, né, professora Beth? Tem muitas mães que falam assim, não, eu não posso passar as minhas dores para o meu filho, senão ele vai sofrer. Ué, mas isso é família. Família é dividir com o outro o sofrimento que eu tenho. Claro que eu não vou passar daquela forma desesperada para deixar o meu filho depressivo. Mas, filho, senta aqui, ó, eu vou abrir meu coração com você. Aí a criança aprende assim, então quando eu tiver um problema, eu chego na minha mãe, eu conto aquilo que eu Sim. estou sentindo. Então, família é esse sentido. Coisa que eu não faço com a maioria das pessoas fora da minha casa. Mas eu faço com, ou pelo menos deveria fazer Isso é muito com os importante, próximos, esse né? conselho muito importante de saber abrir com o filho dentro dos limites, levando em consideração a idade, a condição desse filho receber isso, mas não deixar a coisa escondida embaixo do tapete. Não, meu filho tem que achar que está tudo bem. Que a criança sempre sabe, Darleide. Pois é. Gente, dentro de uma família, a gente bate o olho e a gente sabe, está sofrendo. E pior é quando você não conta. Aí o outro diz o quê? Ele está me excluindo da vida dele. Aí é doloroso. Professora. Pastor Marcelo abordou um aspecto essencial. Ele só aborda umas coisas Compartilhar. boas, né, amiga? Pastor Marcelo, Pastor Marcelo. É, professor Marcelo. O compartilhar. Família não é apenas a foto do sorriso de final de ano ou de formatura. Família precisa conversar sobre orçamento, família precisa conversar sobre sim e sobre não, família precisa negociar horário, família precisa compartilhar. O que acontece é que as famílias são engolidas pela rotina e principalmente pelo egoísmo. Creio eu que o egoísmo seja o maior dos problemas. Eu preciso desejar a família e zelar dela. Por isso, mesmo com a rotina que nós temos, é possível fazer-se presente. É possível fazer-se presente na distância, mas é essencial fazer-se presente dentro do espaço onde se vive. O que acontece é que as famílias ficam cada um em seu espaço e elas terminam não conseguindo transformar momentos muito simples em horas especiais. Então, é importante que o pai chegue e diga, filho, eu estou muito cansado. Hoje o meu trabalho foi pesado, o dia foi muito difícil, eu enfrentei problemas, mas agora que eu estou aqui olhando para você, o meu dia melhorou muito. Me conta como foi o seu. Porque o filho sabe que o pai está cansado e que mesmo assim ele é prioridade. O que acontece é que o filho precisa ser amado, desejado e cuidado. O que nós temos é um descuido. Há hoje uma terceirização dos filhos, não? Então, os pais têm os filhos, eles vão para a escola como se os outros espaços fossem resolver, como se os outros espaços fossem ouvir e definir. Também há um prejuízo, por um lado, e um ganho por outro, como já apresentado pelo pastor Marcelo, que é a questão dos recursos tecnológicos. Porque quando eu quero silêncio, eu ofereço ao meu filho algo que o ocupe. E isso tira de mim o momento de conversar. É muito importante porque nesses primeiros anos os princípios são solidificados. E esses princípios farão a diferença depois. Conseguir ouvi-lo, conseguir dizer para ele que as coisas não estão bem, conseguir dizer para ele que as coisas estão muito bem e organizar-me para estar ao lado do filho fará a diferença. Por quê? Em alguns momentos, eles sentem-se amados se eu simplesmente atendo às suas necessidades físicas. Eles nem sempre querem ser ouvidos. Eles querem a roupa pronta para sair com um amigo ou o sabor, né? A mesa reúne a família. Então, é muito interessante quando nós passamos já alguns anos e nos lembramos. Minha mãe preparava aquilo, aquele passeio com meu pai. Eu acompanhei o meu pai, as suas pregações, eu acompanhei o meu pai no momento do futebol. Essas coisas fazem a diferença. Tem um ditado africano que diz que para se educar uma criança precisa-se de toda uma aldeia.
né? Então, essa família como um todo precisa estar presente. Nem sempre só o núcleo que está ali, o pai e a mãe, porque hoje os avós participam, muitas vezes, cuidando destes meninos. Então, essa aldeia precisa abraçar, essa aldeia precisa ter clara quais são as suas intenções, essa aldeia precisa ser clara qual é o momento em que você é importante e não é. Porque o filho também não pode ser o centro da atenção em todos os momentos. Senão, ele toma conta e aí o problema torna-se diferente. Esse é um ponto que eu acho válido de nós retomarmos após o intervalo, porque pode haver algum tipo de confusão quando vocês trazem a necessidade de o filho ser amado, ser valorizado, ser ouvido, e aí às vezes nós pais corremos um risco de superprotegermos, de atendermos tudo e todo o desejo, de não deixarmos que a frustração cerque esse menino ou chegue a esse menino ou menina para ele descobrir que a vida traz muitas e muitas vezes oportunidade de crescimento pelo não vai, não pode, não é agora, enfim. Então, gostaria de retomar após. E aí o seu filho é adolescente. Nós ouvimos que, de alguma maneira, o tempo de nós criarmos esse vínculo a partir do diálogo, de ser aberto esse caminho de mão dupla do diálogo, é lá na infância. Chega uma hora que é hora de os pais ouvir, mas eu estou daqui ouvindo que tem você aí com filhos adolescentes e está dizendo assim, por favor, e no meu caso, como é que eu faço? Eu tenho um filho adolescente, ele não gosta de falar dele, ele não gosta de se abrir, ele não fala de sentimentos, é assim desde ainda menino ou menina, como é que eu acesso o coração de uma adolescente? Para não dar a impressão de que não tem nada para ser feito. Tem? Não tem? Não sei, fica a dúvida. É depois do intervalo e eu quero você aqui com a gente. Pode ser? Até já. Entre Família é o nome da revista que eu tenho em mãos e quero mandar de presente para você. Basta você entrar em contato com a gente. Liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e diz assim, eu quero a revista que fala dos cuidados com a família, eu quero a revista que ajuda-nos a pensar melhor família. E, por exemplo, nós temos questões aqui para discutir com você sobre quando o amor acaba entre o casal. O que faz? Por que o amor acaba entre um casal que outrora dizia amar-se tanto? Por que os casamentos estão se desfazendo, mesmo os casamentos dos cristãos? Como assim? Vamos estudar esse tema, nos aprofundar mais. Tem algo acontecendo e a gente precisa se organizar, inclusive ou especialmente por sermos cristãos. Você não concorda comigo? Então tá. Operação Super Nani, como os pais podem cuidar melhor dos seus filhos. Então, tudo a ver com o programa de hoje. São 10 coisas que você deve ensinar aos seus filhos. Mas para isso você precisa antes aprender. Tem mais aqui, emoções venenosas, como lidar com sentimentos destrutivos, os sentimentos negativos. Isso pode atrapalhar todo o andamento da família. Você guarda sentimentos que destroem você. Então, você passa a ser um homem ou uma mulher autodestrutivo. Claro que você, além de ofender a si mesmo, sofrer em você mesmo, você mesma, vai passar esse sofrimento para os que estão à sua volta. Então, antes de cuidar de todo mundo, de sair distribuindo amor para todo mundo, o que a gente precisa ter em nós? Amor em nós. A começar cuidando das nossas debilidades, cuidando das nossas angústias. A gente precisa dar uma olhada, mas não ficar só centrado em si, claro. Mas vamos dar uma organizada na casa para podermos, então, abrir as portas do coração da gente e dizer aos que estão à nossa volta, sejam bem-vindos. Então, Entre Família, essa revista aqui bem bonita, olha só. Dá um take aqui. Bonita. Ui! Ai, perdão. Colorida, bastante conteúdo, uma leitura prática. Na verdade, isso é um curso, tem um questionário, você lê, responde, faz reflexões. Ao final, você vai, inclusive, devolver essas lições para a gente, para nós corrigirmos e mandarmos para você um certificado, mandarmos um brinde aqui da Escola Bíblica. Nós queremos interagir, participar desse momento de crescimento. Você pode estudar isso aqui junto com sua família. Tem um momento de todo dia ou uma vez por semana para vocês lerem todos juntos, discutirem questões dali. Que tal? Então, liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e pede a sua revista e nós vamos mandar para você de presente com muito amor, acredite.
Vamos continuar a nossa conversa. Nós estamos aqui falando sobre a relação dos pais com os filhos, como é que a gente aprende a desenvolver um diálogo, como é que a gente põe as cartas à mesa para nós lermos estas cartas juntos e sabermos de fato os códigos, as maneiras, o jeito dessa família viver em harmonia numa comunidade feita por pessoas bem diferentes, mas que devem ter um propósito definido, onde a sua família quer chegar. E com relação aos pais, no deixar os filhos falarem, vamos confessar, nem sempre nós estamos prontos para quando somos confrontados. Nem sempre sabemos ouvir nossos filhos, porque nós temos aquela ideia de que nós somos os pais, então temos respostas. E eles têm que ouvir e ficar inquietos. Também, como pais, precisamos saber que, por vezes, se errarmos a mão, nós vamos criar, em vez de filhos, monstrinhos. Eles vão tomar conta de tudo e de todos. E olha, vai ficar difícil depois. Então, os meus convidados de hoje são especialistas em educação, são professores, especialmente a doutora Elizabeth, que está conosco mais uma vez, pastor Marcelo Carvalho, outra vez, vindo ao consultório de família e nos aconselhando, nos ajudando a pensar família de um jeito bem bonito. Não significa fácil, mas bem bonito. Você terminou o bloco anterior dando um gancho para a gente falar de filhos que se apossam da casa, de tudo e de todos. Como é que funciona para não perdermos a mão? É interessante refletirmos a respeito disso, porque nós precisamos deixar bem claro até onde o nosso filho pode ocupar e deve ocupar esse espaço. Ou seja, eu preciso ouvi-lo, eu preciso cuidar dele, mas eu preciso cuidar de mim também. Então, o filho não pode ser o único a ditar as regras. Aliás, ele não deve ditar as regras, nunca. Ele deve negociá-las comigo, sim, dependendo do momento. Se eu permito que o meu filho ocupe todo o espaço, ele passa a ser o reizinho da casa. E então eu passo a ser sempre aquela que está à disposição, quase uma escravidão, eu poderia dizer, não, pastor Marcelo? Não há mais diálogo. Deixa de haver o diálogo e eu passo a ser aquela que atende sempre. E é preciso refletir o que é que me leva a ter essa atitude. Nós temos aí algumas experiências que nos ajudam a tomar decisões na educação dos filhos, que nós chamamos de comportamento aprendido. Nem sempre eu quero fazer com os meus filhos aquilo que a minha mãe fez comigo. E talvez a minha mãe, quando decidiu educar-me, tenha tido a mesma reflexão. Então, eu preciso deixar claro o que pode e o que não pode. Mãe é mãe, presente, não é amiga. E como mãe, ela precisa definir o sim e o não. O pai precisa definir o sim e o não. O filho não pode ditar as regras. E isto não acontece de um momento para o outro. Por isso, o diálogo é essencial em todas as decisões. Há coisas que nós decidimos enquanto casal e compartilhamos com o nosso filho. Há outras coisas que nós decidimos junto com o filho. Não é possível que o filho compreenda todas as situações a serem conversadas, certo, pastor? Sem dúvida. Não é possível que o filho compreenda todas as coisas. Eu preciso ter clareza daquilo que atende à necessidade do meu filho naquele momento e colocar limites. Os limites são essenciais para que eu lide com o não, com a dor, com a tristeza, com a perda. Nem sempre oferecer apenas, atender apenas, construirá um diálogo. Então, dialogar é dizer sim, é dizer não, é ouvir, mas também é falar. E é preciso verbalizar. Mas é ouvir mesmo, né? Meu ponto é assim, nós temos, às vezes, um jeito de sabotar, para a gente se sabotar e sabotar a situação, para a gente sair de fininho e dizer, não, mas eu tentei. Às vezes eu estou assim, ouvindo, mas vai fazer do meu jeito. Ou seja, o que o outro disse não vem ao caso. Às vezes eu estou automaticamente observando e não ouvindo. Isso. Ouvir é colocar-me no lugar do outro, conversar com ele a respeito da ação desse desejo nas duas pessoas e chegar a um senso comum dizendo o porquê. Uma criança, por exemplo, na hora da refeição, muito comum nos pequenos. Mamãe, eu quero ir à geladeira olhar o que tem, porque eu estou com tanta fome,
A mamãe já preparou o arroz e o feijão, mas não é fome de arroz e feijão. É o momento, já dos pequenos parece algo muito simples. É o momento, não, filha, este horário é para isso, isso e isso. É ouvir o outro e dizer o porquê da resposta positiva ou negativa. Mas não despreza o que o outro Não disse, considera. desprezar a necessidade do outro. Uhum. Quando você tiver esse filho adolescente, é preciso tomar muito cuidado com a pergunta e com a Eita, resposta. é. Porque a pergunta errada para um adolescente encerra a conversa. Como foi seu dia? Legal. E ele volta para o celular. Então, essa construção, esse ouvir o outro e saber o que perguntar e como responder, vai fazer a diferença também em todas as fases. O que eu acho interessante, Darlene, é o seguinte: a criança, conforme ela cresce, você tem que mudar a sua forma de se relacionar com ela, porque a criança cresce. Agora, tem pais que não crescem nunca. Eles são excelentes pais de bebês. Então, chega lá todo afetuoso, como é nhenhenhen, aquela coisa toda, né? Aí o filho está com 16, 17, 18 anos, continua nhenhenhen. Aí o filho não quer, obviamente, um comportamento desse, porque já não está mais nessa fase. Foi gostoso na infância, não é mais agora. Quando ele se torna adolescente, as frases são cada vez mais curtas, mais diretas e mais ao ponto. A comunicação, ela é exigida mais ao ponto. Por exemplo, quando você trabalha numa fábrica, você não gosta daquele chefe que, para te dizer assim, faz isso, ele faz uma palestra de 2 horas. Ninguém suporta uma coisa dessa. Mas na infância, a criança ainda olha para a mãe e fala, tá bom, mãe, vou te escutar, aquela coisa toda. Né? Então, é necessário sabedoria para esse tipo de relacionamento. Senão você mata o diálogo que não está morto. Mas você matou por causa da sua inépcia, tá certo? Para se relacionar com o seu filho. E a gente não quer que chegue a esse ponto. Muito importante, pastor Marcelo, essa escolha da forma de linguagem, né? As mães começam a sofrer no 6º ano. Elas chegam ao portão do colégio, eu queria dar um beijo, ele não quis o beijo, mas mãe, olha os amigos todos olhando, ninguém quer a mãe no portão dando beijinho de tchau. É preciso observar que mudam os interesses. Mudando os interesses, muda a linguagem. Mudando a linguagem, muda a relação. Significa que a mãe tem que estar antenada, os pais precisam estar antenados. Se você infantiliza, você prejudica. Se você utiliza uma linguagem de uma fase que ele ainda não alcançou, você também dificulta. E o adolescente não quer discurso. Professora, não dá para falar com a minha mãe, mas ela fala a mesma coisa o tempo todo, eu não aguento. É preciso lembrar que nós já tivemos essa idade. É preciso lembrar que eles estão descobrindo e construindo-se. Significa que começam a colocar em xeque aquilo que nós ensinamos. Eles querem ver as nossas ações combinando com aquilo que dizemos. Quando nós bobeamos um pouco, eles são extremamente cruéis. Como eu posso te ouvir, mãe? Olha isso aí que você está fazendo. O pastor Marcelo colocou uma observação essencial. Não há interrupção e não há necessidade de desistir do diálogo com o adolescente. É preciso apenas tomar cuidado para lembrar-se que ele está adolescendo. Tem algumas maneiras de acessar esses meninos e meninas num tempo em que eles estão mais fechados e faz parte do processo de crescimento deles, mas às vezes há necessidade de uma interferência, de uma chegada mais junto, porque pode ser que o menino esteja muito fechado no quarto, pode ser que ele esteja conversando com amigos que os pais consideram não serem tão interessantes assim na formação. Como é que eles conseguirão aproximar-se de modo saudável? Diria o seguinte, Darlene, voltando àquilo que nós já comentamos aqui. O adolescente não fala só pela palavra. Aliás, o que me encanta trabalhar com eles é o seguinte, o adolescente fala o tempo todo. Às vezes eles berram, às vezes eles gritam, quietos e calados. O adolescente fala pela roupa, fala pela maneira como se maqueia as meninas, a maneira como corta o cabelo, a maneira como escolhe os amigos. Tudo no adolescente é linguagem. Então, às vezes o pai fala assim, você não fala comigo. Só falta colocar um letreiro na minha testa dizendo assim, pai, eu estou precisando que você entre na minha vida para me ajudar nisso. Só que ele não vai falar por meio da palavra. Às vezes é humilhante, ele acha que se falar é humilhante. Às vezes ele acha assim, eu não tenho um jeito
de levar essa informação para o meu pai, porque se eu falar, meu pai enlouquece. Por exemplo, tem menino que chega para mim e fala assim, mãe, eu queria saber com a senhora, o que a senhora acha sobre suicídio? Pronto, a mãe já sai se matando. Meu filho está querendo se matar, está querendo morrer. Não, eu só gostaria de conversar com você sobre o assunto. Ó, pai, eu queria saber sobre sexualidade. Não, por exemplo, ainda mais uma menina falar isso. Pai, posso fazer sexo antes do casamento? Ela não termina a frase e o pai já deu um tapa que a cabeça caiu do pescoço. Virou, coitada, né? A mula sem cabeça. Né? Então, aí a menina não tem com quem falar. Ela vai falar com quem? Vai falar com as amigas, tem menos juízo que ela. Aí o pai reclama, por que você não me procurou? Eu não procurei porque você não tem capacidade de me ouvir. Né? Então, veja, o adolescente está falando o tempo todo, por meio das ações, por meio da maneira de ser. Então, não é dificuldade de acessar, é só você ter aquilo que a professora Beth diz, é só você estar atento a essas dicas. Senta, filho, olha, eu percebi que você fez isso. Isso me falou isso aqui. Eu gostaria de confirmar com você. Você está dizendo realmente aquilo que eu estou imaginando que você está falando? Ah, pai, ó, realmente eu estou passando por problema assim, assim. Podemos conversar? Podemos. Às vezes ele não quer falar com o pai, mas o pai pode indicar, ó, então vou chamar um professor. Você confia muito nele, você conversa com ele. Alguém que é da nossa confiança, ou então um pastor, ou psicólogo. O que não pode ficar é sem a comunicação. Se ficou sem comunicação, aí pronto, o problema só vai agravar. Entendi. Interessante esse aspecto, que é a linguagem múltipla que esses meninos trazem. Eles falam o tempo todo e eles te olham na certeza que você vai compreender o que eles querem dizer. O interessante é isso, essa atenção. Na escola, você olha, tá tudo bem, filho? Eles esperam os colegas saírem e dizem, professora, hoje está difícil. O que aconteceu? Eu não sei. Em muitos momentos, ele não consegue verbalizar o que está incomodando ou o que precisa ser resolvido. Então, a atenção do pai e a sensibilidade em saber aproximar-se, ou dos professores que estão muito próximos, ou dos líderes espirituais que deveriam estar sempre muito próximos, é a fase que eles precisam bastante da gente, faz a diferença. Às vezes, voltando ao item que o pastor Marcelo apresentou, estes assuntos que mais assustam aos pais, a questão da sexualidade. Uhum. Então, quando eles se aproximam e você diz, filha, conversa com a sua mãe, eu digo para ele, a mãe deve ser a sua melhor amiga, conta para ela. É impossível dizer isso para minha mãe. Por quê? Porque é difícil para os pais verem que essas meninas e meninos cresceram e que eles estão enfrentando todas essas dificuldades. E muitas vezes as dificuldades acontecem porque, como o pai não consegue chegar ao assunto, o pai começa a dar receitas. Olha, se você perceber isso, procura o pai. Olha, se acontecer isso, precisa agir assim, assim, assim. E o filho não está esperando aquilo. Ele tem, às vezes, uma dificuldade de lidar com o seu sentimento e, em muitos momentos, se o pai não consegue ouvi-lo e perceber, mas percebe algo de diferente, é o momento de uma intervenção externa. Em muitos momentos, nós, professores, pastores, amigos, percebemos o problema e o pai não. Porque o adolescente, com o pai, nem sempre externa de forma que o pai possa perceber que aquilo está ocorrendo. Tem pai que não quer perceber, né? Às vezes a gente fala, pai, seu filho está passando por isso. Não, você está errado. Não aceita o que você está falando. Olha, vou te processar. Quando já se viu você falar isso do meu filho, da minha família? Sendo que o negócio ali está claro. Até o cachorro late, dizendo para ele, ó, seu filho está passando por isso. E o pai não quer reconhecer. Aí que é desastroso, né? É muito difícil para o pai perceber que o filho está enfrentando um problema porque o tesouro dele precisa ser perfeito. O meu filho não vai enfrentar esse problema, eu sou o pai. A sensação é do fracasso do pai. E não, é simplesmente um processo de crescimento. No momento em que eu estou tomando as minhas próprias decisões, descobrindo o mundo, o relacionamento com o outro e com os outros, eu entro em muitos conflitos. E esses conflitos estão ligados à minha aceitação
e a aceitação do outro. Eles têm uma dificuldade muito grande com a questão física, né? Os adolescentes estão em processo de transformação, eles precisam adequar-se ao espaço, eles precisam adequar-se às mudanças físicas, à mudança de voz, à mudança de pele, ao sentimento que ele tem pelo outro, e isso tudo não é tão natural. Isso tudo precisa ser auxiliado. O pai é este auxiliador. Contando as experiências, eu acredito que, como diz o pastor Marcelo, a prática é a melhor escolha. Filho, quando eu tinha sua idade, vivi essa experiência. Às vezes ele tem uma reação. Você, pai, porque o pai está num patamar. Não é, pastor Sem Marcelo? dúvida. Ele cresceu vendo o pai grande, né? Enorme. Então é meu super-herói. Apesar de que quando chega na adolescência o pai vira o Zé Mané. Mas lá por dentro ele ainda acha que o pai é o super-herói. Né? E quando o pai conta, compartilha da sua Isso. experiência, facilita Facilita. que ele compreenda essa humanidade no pai, que ele já sabe que Sim. existe, mas vê esse pai se permitindo ficar junto dele, né? Perfeito. Continua sendo pai, mas Sim. é um pai que mostra a sua fragilidade também. Perfeito. Eu diria assim, Darlene, nós aprendemos muito, obviamente, com Deus. Né? Deus responde sim, não e espere. Tem problema que o meu filho, às vezes, não fala e às vezes ele fala. Que eu só vou dizer para ele, amigão, fica tranquilo, isso aí vai passar. Então, o que adianta o meu filho, o pai entrar em desespero, o filho chega, pai, eu estou cheio de espinha. Mano, é só com 21, 22 anos que isso aí vai passar, porque isso faz parte do desenvolvimento da vida. Não tem o que fazer. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Né? Então, nenhum pai precisa entrar em desespero, porque a comunicação não é perfeita. Claro que a gente tem que buscar o nosso ideal, quanto melhor ela for. Vai ser mais produtivo para o filho e para o pai. Né? Mas esperar que vai ser perfeito, nunca. Né? E deixar com que algumas coisas elas vão se resolver por elas mesmas. Também não adianta entrar na neura. O cara não diz, nossa, porque eu tenho que resolver tudo para o meu filho. O Winnicott já dizia, né? A mãe perfeita é a mãe mais louca que você vai encontrar na face da terra. Aquela que não vou resolver todos os problemas do meu filho. Nós só podemos ser suficientemente bons. Se deu para ser isso, está ótimo, maravilhoso. Vamos viver a vida. Não podemos e não devemos resolver todos os problemas. É. Há algumas particularidades dos filhos que não serão compartilhadas conosco, pais, serão compartilhadas com os amigos. E talvez nós nunca venhamos a saber. Há outras que são compartilhadas conosco e nestes momentos devemos estar presentes. É importante, pastor Marcelo disse, não sentir-se culpado e não sentir-se o pior pai do mundo. Porque nós aprendemos a ser pais no dia a dia e nós aprendemos a ser pais de adolescentes com os nossos filhos tornando-se adolescentes. O importante é querer acertar e buscar caminhos para isso. A Bíblia é muito clara quando diz que nós precisamos dizer o sim e o não. E com o adolescente é o momento em que você aprende a negociar. Como é bom aprender que você não é a última palavra. Com o adolescente é preciso ouvi-lo, é preciso explicar o motivo de aceitar ou não aceitar, mas ter coragem de permanecer firme. Talvez essa seja a maior lição na adolescência. Você me fez lembrar uma coisa, Beth. O Winnicott diz assim, o bebê não existe. O que ele quis dizer com isso? Para existir bebê, tem que existir uma mãe. Então não existe o bebê e o bebê sozinho lá. É um indivíduo que vai morrer em questão de dias. Não é? Também não existe a mãe sozinha. Porque se existe uma mãe, é porque existe o quê? Um bebê. A mesma coisa o adolescente. Então, se eu falo a palavra adolescente, já pressupõe que existe amigos, que é a maior parte agora da vida, também existe uma mãe, existe um pai. Então, o ser humano é sempre feito de pessoas ao seu redor, que vão ajudar nesse desenvolvimento. Não é? O filho, eu costumo pensar assim, Darlene, o filho é aquele que mais nos faz ser humildes, né? O camarada chega para testar todos os seus limites, provar todas as suas teorias, porque quando eu estou na igreja, no nosso caso aqui que nós somos religiosos, não, os meus filhos não vão correr pela igreja. Quando já estiver essa molecada danada aí, meus filhos não vão beijar antes dos 18 anos. E quando eles crescem, eles testam toda a nossa pureza, toda a nossa, né, aquele idealismo, Sabedoria. tudo morre. Isso, tudo morre. Por quê? Porque eu só sei ser pai porque o meu filho nasceu. Então, o meu filho, na verdade, é o maior professor de mim como pai. Né? Da mesma forma, eu também o estou ensinando a ser filho
e um dia ser pai dos meus netos, que é uma coisa maravilhosa também. Eu não penso só nessa geração, estou pensando nas próximas gerações. Estou deixando um legado, né, no mundo. Por falar em legado, posso incluir só um tema que é bem mais amplo e talvez peça até um outro programa, mas vale pensar. ah, Considerar que nós estamos ensinando muito de diálogo, de desenvolvimento, de harmonia, de humildade, também na relação do casal, não? Tragam para a gente um pouquinho essa necessidade de os pais que pensam para os filhos, futuro brilhante, sucesso, carreira, etc, etc, lá adiante, tudo adiante. E às vezes esquece da relação pai e mãe, homem e mulher. E eles estão assim como vitrine para os filhos, nós estamos como vitrine para os filhos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu vou me apropriar de uma fala do pastor Marcelo. O pai está aqui para dizer para o filho: a sua mãe é minha. É muito interessante isso, que a mãe tem papéis diferentes, enquanto mãe e enquanto esposa. Um relacionamento equilibrado, onde eu penso em mim como mulher e penso em meu marido como um homem, exige determinadas ações. E eu preciso cuidar deste relacionamento. A forma como eu me relaciono com o meu esposo, com o meu companheiro, vai mostrar para o meu filho a construção de outras relações. Ele vai perceber que nós não estamos felizes o tempo todo, mas mesmo assim nos respeitamos. Ele vai perceber que nós não concordamos em tudo, mas conseguimos nos ouvir. Ele vai perceber que as nossas decisões estão sempre na direção daquilo que Deus deseja para nós. É indiscutível que o exemplo deste casal vai ajudar este menino, esta criança, este adolescente, este adulto a construir as suas relações. Sim. É muito comum a gente escutar na escola, né, professora? O menino diz assim: pastor, eu não vou conversar com meu pai. Ah, mas por que você não conversa com ele? Eu converso. Pastor, ele não escuta a minha mãe. Ele vai me escutar, eu que sou filho? A esposa dele ele não escuta. Ele trata lá no coice, né, na violência. Se eu for conversar com ele, vai ser pior, porque eu sou filho, eu tô muito mais abaixo do que a minha mãe. Então, a maneira como eu trato a minha esposa, como a esposa também trata o marido, a criança ela olha e fala assim: mãe, não vem para cima de mim não, porque eu já sei o que você faz com ele, e eu sei que quando você vier para cima de mim, a coisa vai ficar mais feia para o meu lado. Então, os filhos, eles observam absolutamente tudo. Lembre-se que o filho, ele está ali, e a função dele é essa. Ele observa para onde ele construir a vida dele. Né? Então, existem alguns pais aí que por que o meu filho, o casamento dele não deu certo? Amigão, mas olha só do casamento que ele veio do seu. O que ele viu na sua casa? O que foi comunicado? Né? Porque não é comunicado só com a palavra. Muito mais é comunicado, como já falamos aqui, pelos atos e pela maneira do tratamento. Ele não só observa, como ele compartilha com os amigos. Adolescente divulga, certo? Ele divulga. Olha, não é nada disso que vocês estão vendo, não. Isso aí é vitrine. Eu é que sei o que passo em casa. E aquele ditado, que é um ditado a se pensar, que família é tudo igual, só muda de endereço. Não, as famílias não são iguais, porque elas têm particularidades, nós temos histórias diferentes. O que é preciso é que nós não desistamos. Nós teremos momentos nos quais nos sentiremos pais presentes, nós teremos momentos que acertaremos e teremos momentos nos quais nós erraremos. Se nós observarmos os adolescentes, nós observaremos que eles querem a família. Eles ficam, às vezes, no contraturno e compartilham com a gente todas as dores, todas as dificuldades, e dizem assim: eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que a minha mãe não me permitisse que eu fizesse tudo. Eu gostaria de conversar com eles, mas eu não consigo. Por isso, volto à palavra, talvez pastor Marcelo aí possa me auxiliar, a questão do planejamento familiar. Para o cristão, para o não cristão. É preciso pensar em constituir uma família e ter um sonho para ela. E o sonho, para tornar-se realidade, ele precisa ser cuidado, não, pastor? Sim, como uma plantinha, né? As famílias não podem acontecer por um impulso, as famílias não podem acontecer por um descuido, as famílias precisam ser construídas, e essa construção é diária.
O exemplo é maior que as palavras, sempre, sempre, sempre. Lembrando o exemplo de Deus, né, Darleide? Aquilo que pinga, seca. Aquilo que enche, pode afogar. Então, quando Deus era perfeito, o jardim do Éden era perfeito, Adão e Eva eram perfeitos. Mas quando que Deus aparecia lá? Na viração do dia. Era um momento do dia que Deus estava com eles, porque eram adultos, não era criança, que eu preciso estar em cima o tempo todo. Então, existem pais, por exemplo, que os filhos casam, rapaz, a sogra aparece o tempo todo lá. Não, porque eu tenho que estar lá, eu tenho que estar sentindo. Tem que Ela parece que não ajudar. tem a vida dela, exatamente. Mas de onde vem isso? Isso não começou quando os filhos casaram. Vem lá desde a infância, a juventude. O filho, né, a filha, não, eu vou me livrar da minha mãe. Casa e a véia vai atrás, tá certo? Para destruir a vida da filha e do genro. Então, eu acho que esse construir tem que ter o quê? A palavra certa, né, para uma família é o equilíbrio. Há momento de eu estar e há momento de eu não estar. Tem um momento também do outro. O amigo, muitas vezes, ele vai fazer muito melhor, vai trazer muito mais benefício para o meu filho do que eu, que sou o pai. Olha só. Tem horas que o pastor vai ser melhor. Tem horas que a professora vai ser melhor. Tem horas que vai ser a namorada. Ah, tem pai que está me escutando aí que vai, não, pastor, nunca que a namorada vai ser melhor, o namorado vai ser melhor para minha filha. Vai sim. Né? Eu já tenho minha norinha. E eu vejo a diferença que está fazendo na vida do meu filho. Né? Eu a chamo carinhosamente de lambisgoia. Tá certo? Mas ela é queridíssima, queridíssima, a Anne. Né? Estão namorando já e eu faço muita questão que eles se casem. Né? Aham. Mas eu vejo a diferença que faz aquela menina na vida dele. Já não é mais a mãe, já não sou mais eu. E eu tenho que fazer eu ser humilde para saber o meu lugar, para saber que outros vão comunicar ao meu filho coisas que são mais importantes para ele nessa fase do que eu poderia E fazer a gente agora. precisa aprender, e não somente aprender intelectualmente, mas aceitar e administrar essa questão. A gente precisa saber que nossos filhos vão criando novos vínculos. Isso não significa desprezar os pais, desprezar os vínculos que são da história, do sangue, da estrutura, mas a gente precisa aceitar. Minha filha está para casar, já tem um tempo que eu vou desligando e pensando. Está chegando a hora definitiva que ela não vai mais me consultar, a mim ou o pai, para fazer isto ou aquilo do dia a dia, do corriqueiro, das decisões do dia a dia. Eu sei que ela vai consultar para grandes coisas, grandes projetos, às vezes também não, só vai avisar e dizer, olha, tomei esta decisão, e aí eu reconheço isso no dia a dia, de que a gente precisa aceitar e celebrar. Essa história de a gente ficar celebrando que os filhos estão envelhecendo em casa, filhinho da mamãe, tio neném da mamãe, com 37, 40 anos de idade, é ok. Cada família, cada contexto, cada escolha, mas a gente não pode ficar puxando, amarrando, tem que deixar livre. Se vai ou se fica, ok, mas a gente às vezes quer só para si uma vida inteira e vem uma série de outros problemas e a gente precisa aprender e aceitar que a vida é feita de ciclos e chega uma hora que a gente quase que já cumpriu o papel para sempre. Interessante, Darleide. Volto então ao ditado africano. É. Para se criar um filho, precisa-se de toda uma aldeia. Nós temos um papel, mas nós não somos os únicos a cumprirem um papel na formação de nossos meninos e meninas. Eles precisam, em alguns momentos, estarem distante de nós para exercitar, para colocar em prática aquilo que nós ensinamos. É muito comum que o pai diga assim: em casa é insuportável, não me ouve, responde. Mas quando eu falo com os outros, que filho maravilhoso, que comportamento, que educação. Uma das grandes reclamações dos meninos é do pai e mãe colérico. Aquele pai e mãe que se enche de raiva e não consegue falar. Eu não consigo ser assim em casa porque os meus pais não me dão esse espaço. Fica isso para refletir-se. Porque eu não tenho apenas de compreender na razão. Eu preciso compreender na emoção. E essa talvez seja aí a tarefa para a qual nós não sejamos tão preparados. Compreender emocionalmente que o nosso filho vai para o colégio e que lá no colégio farão muito bem para ele. Que o nosso filho vai encontrar os amigos e que esses amigos farão bem para ele. Compreender também que nem sempre o problema é o filho do vizinho, que o nosso filho pode ser o problema também. Né? Então, nós não podemos ter aquela visão idealizada, nós não podemos ter aquela idolatria por algo
que nunca acontecerá aqui no meu teto, só no outro. Muito bem lembrado. Sempre os meus filhos são, idealizados e os outros é que é o problema. E isso veda a nossa capacidade de, inclusive, agir a favor dos filhos e dos demais. Professor Marcelo, muito obrigada. A gente que sempre agradece, Darley. Professora Beth, muito obrigada também. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais hoje com meu amigo pastor Marcelo. Esse é um daqueles programas que eu chamo de programaço. A gente se encontra na semana que vem aqui no nosso consultório de família. Eu fico muito feliz com sua companhia e eu espero receber o feedback, nós esperamos receber feedback seu, dizendo pra gente, olha, estou conseguindo fazer mudanças, estou vendo mudanças na minha casa, na minha família, a partir daquilo que eu me dispus a fazer, da disponibilidade que eu coloquei para que a nossa família funcione. Erros existem, famílias perfeitas? Não. Mas capacidade de reorganizar e se administrar é possível. Um beijo e até semana que vem.